No ar, mais uma edição do Tropicast, o podcast da Tropical. Bárbara, hoje a gente tem um convidado ilustríssimo. Nossa senhora, ele é o cara da festa. Falou em festa, você vai com certeza ouvir o Hitmaker. A gente tá aqui hoje com o Wallace, que é criativo demais, DJ, faz música pra todo mundo, né? Um produtor sensacional, trabalhou com o Brasil inteiro já, Wallace. Como assim? É a gente chama de Wallace de Hitmaker, como é que você prefere? Como vocês quiserem. Porque eu acho que o que mais fala Hitmaker é menos minha mãe quando tá brava, que invoca que aí é o Wallace, né? É o Wallace. Você já incorporou o Hitmaker, né? E é demais porque Hitmaker significa fazedor de hits. Sim. E você é um fazedor de hits até no nome. A história desse nome é muito engraçado. Inclusive, eu queria Conta pra começar gente. agradecendo o carinho de você de me receber aqui. Poxa, Babi, Gigi, Fabinho, é uma obrigado honra pelo ter você convite. aqui, viu? Mas é engraçado porque, eu não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás, eu lembro do dia, inclusive, eu tava lendo uma revista sobre música, e aí eu li assim, Michael Sullivan e Paulo Massadas. Nossa, clássico isso, hein? Eu era criança. E aí eu li assim, o Hitmaker Michael Sullivan. O que é Hitmaker? Aí eu vi que era fazedor de hit. E quando eu fui pesquisar sobre a história do Michael, que é surrealmente linda, né? Pra quem não sabe, Michael Sullivan é o maior compositor da história do Brasil. Inclusive ele está no Guinness Book. Olha. Ele fez música de, sei lá, de Xuxa a Tim Maia, pra vocês entenderem a proporção, assim. E, cara, quando eu comecei a entender o trabalho dele, eu falei, cara, eu quero ser hitmaker também, que nem ele um dia, assim, e tal. Mas aí você queria compor? Você queria... Eu queria fazer tudo, na verdade. Aí, foi a primeira relacionado vez que eu li à música. Eu queria fazer música. Foi a primeira vez que eu li a palavra hitmaker. Eu falei, um dia eu vou ser hitmaker. Só isso. Tá. Só que eu só tinha um maker. O hit ainda não tinha nenhum. Eu só joguei no universo que um dia ia dar certo. Você Mas já aí eu tava falei, profetizando ali. Profetizando. Recentemente eu lembrei de você porque Por quê? passou um comercial não sei se do Itaú, de algum banco, e que o Jorge Ben estrelou esse comercial recente agora. E ele fala no comercial, ele fala assim, eu sou um hitmaker, eu tenho muitos sucessos e tal. Eu lembrei de você na hora. Na verdade, graças a Deus, o Brasil é repleto de hitmakers. A gente é muito bem representado musicalmente. E eu mesmo sou fã de vários hitmakers. Só que aí o nome eu Aí você incorporou. Muito bom. Eu gostei dele. Mas foi assim, sabe? A primeira vez que eu vi foi por causa do Michael Sullivan. E aí você, pra começar a trilhar sua carreira musical e realmente ter o Hitmaker como nome artístico, como é que foi a história? Sua trajetória até É uma aí? história até bem emocionante. Prepara o lenço. Ai, e se meu eu chorar, me Deus. perdoe. Já pega uma aguinha Porque às vezes ali, eu fico Fabinho, pra não emotivo. engasgar, pra mim, por Eu favor. conto essa história 1000 vezes e 1003 eu choro. Ah, tudo bem. Você prepara aí. Pega o lenço, o soro e a água. Foi o seguinte. Eu tenho esse braço aqui todo tatuado. Aham. E esse braço aqui não é tatuagem aleatória. É a história da minha vida. Né? Demorei anos pra poder construir, porque eu queria toda uma simbologia e tudo na minha vida tem que ter sentido. E o que acontece? Eu fui criado pela minha avó materna, né, que é a dona Anice, que tá nesse braço aqui, essa aqui, até meus 11 anos de idade, mais ou menos. E o que acontece? Ela era preta, periférica, moradora de comunidade do Rio de Janeiro. Na época ela tinha 66 anos, lavava, passava, cozinhava, fazia salgadinho pra fora, subia um morro 50 vezes pra poder trabalhar, altamente ativa. Só que naquela época, infelizmente, ela acabou ficando com câncer, né? E antes disso, eu só consigo lembrar das cenas da minha avó, ela ouvindo o dia inteiro um grupo de pagode chamado Só Pra Contrariar. Eu não tô vendo Quase também, ninguém né? conhece esse, né? Ninguém. Alexandre Pires. Inclusive, um beijo pro Nego Velho, que é assim que a gente se chama. E aí, ela ouvia o dia inteiro, era todo dia. E eu era só uma criança que brincava, soltava pipa e tal, não sei o que, beleza. Mas era o dia inteiro, da hora que acordava, a hora de dormir, o loop naquele microsystem. Nossa! Galera, vocês não pegaram isso. Botava o CD, já era CD, essa Vocês não época, estão né? prontos pra essa conversa. Não é toda a faixa etária que vai saber não disso. Já era CD. Era CD já. Eu não peguei o vinil, mas eu peguei o CD. Eu também não peguei. Não. Pegou, não. Quase o inventor do vinil, Fabinho. E aí ela ouviu o dia inteiro, beleza. E aí quando minha avó acabou ficando com câncer, infelizmente, ela quebrou o fêmur, né? E acabou ficando acamada. E aí, imagina, uma senhora de 66 anos, altamente ativa a vida inteira, ficando acamada, cara, bugou a cabeça dela. E naquela época a gente não se falava a sociedade sobre depressão, como a gente, né, graças a Deus tem um pouco mais de acesso hoje em dia. E eu vi a energia da minha avó mudando totalmente. E eu falei, cara, essa não é a energia da pessoa que me criou. E eu vou tentar fazer alguma coisa pra poder agradá-la. E aí eu lembro que ela tinha um vizinho, que era o São Manuel, e aí eu fui na rua de baixo assim, tal, e eu fui pedir pra ele qualquer instrumento que ele pudesse me emprestar. Ele me deu um cavaquinho com 2 cordas apenas, que ele tem 4, pra quem não sabe, totalmente desafinado, e sem a parte de trás, que é o tampão que você encosta no seu corpo. E eu falei, tá, não vou reclamar porque é presente dado, né? Não tinha nada, agora tem um meio cavaquinho. Eu recortei um papelão, grudei nele, apertei as cordas, não afinei, porque eu não sabia nem o que era afinação.
Sentei na cama da minha avó, ela toda triste, assim, eu peguei o CD do Só Pra Contrariar, e foi a primeira vez que eu li compositor, produtor, arranjador, músico, intérprete, toda a ficha técnica. Eu, caraca, Quanta muita gente. gente faz música, né? Pra coisa ficar pronta. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu faço questão de falar isso, até para as pessoas terem entendimento sobre como é a música, que além de ser tantas pessoas trabalhando para poder uma obra ficar pronta, né, não é só uma pessoa que faz isso, é um time, tinha alguns nomes que se repetiam muito. Exemplo, o cara era o intérprete, ele era o compositor, ele era o produtor, ele tocava um instrumento, e nesse disco justamente era o Alexandre, que era o ídolo da minha avó. E eu falei, caraca, agora eu entendi porque que minha avó gosta dele, né? O cara faz tudo. Eu, beleza, tá. E aí eu percebi naquele dia que quando eu comecei a balançar as cordas do cavaquinho pra tentar solfejar, cantar alguma música pra ela, que ela gostava, eu já sabia algumas músicas, de tanto ela ouvir. Só que eu não tinha esse interesse, tipo, eu gosto do Só Pra Contrariar, eu sou fã do Alexandre, ainda só era uma criança. Mas quando eu percebi, eu já sabia cantar de tanto ela ouvir. E aí eu balancei as cordas, cantei a primeira música, a segunda, na terceira ela dormiu. Beleza, missão completa. No dia seguinte, ela vai tocar pra eu dormir hoje, não? Aí eu, Ai, mas é que eu sou músico. eu sou escorpião, é pior ainda, amiga. Ela me deu confiança. Aí eu falei, cara, vou eu de novo. Comecei a balançar, só que eu percebi que tinha alguma coisa errada. Ou era minha voz, ou era o cavaquinho. Também, ou era porque tudo. não era nem inteiro. Eu falei, cara, algo de errado não está certo. Eu falei, cara, preciso consertar isso. Aí no meio, né, dessa serenata, né, familiar, eu falei, vou aprender a tocar, vou cantar, vou tocar na rádio um dia, as pessoas vão me conhecer, eu vou conhecer o Alexandre Pires, vou fazer show pra muita gente, saí prometendo. E aí foi uma coisa até meio que engraçada e motivadora pra mim, porque eu estudava numa escola particular porque eu era bolsista, 100%. E aí da casa da minha avó pra escola era 1 hora andando, ou de ônibus uns 15, 20 minutos. E aí nessa época, vou falar uma notícia que vai abalar o Brasil, a passagem era R$1. Nossa, realmente. Nessa época. Então eu ganhava R$2. Era um pra ir, um pra voltar. E mais R$2, porque como o colégio era particular, você tinha que comprar o lanche, né? Não era público. E aí eu ganhava R$2 pra poder comer o combo de toda criança assim na escola, era, nossa, vida. Que era o joelho, um salgado com guaraná natural. Aí o que eu fazia? Eu ia a pé, não comia na escola e voltava a pé. E salvava os R$4. Eu salvava os R$4 por dia. E todo mundo me conhecia, né, na rua chamada Dias da Cruz, que é uma rua gigante desse bairro, é tipo, sei lá, tem não sei quantos km, como menino do cavaquinho. E por isso que eu tenho essa tatuagem comigo segurando o cavaquinho aqui. Olha, que linda, viu? Maneira, né? Linda. E aí tem até o bonezinho da Hit aqui, ó. Já desde pequeno que eu sabia o negócio do Do Hitmaker. Hitmaker. E aí eu fui e falei, cara, eu preciso juntar essa grana porque eu arrebentava a corda todo dia, eu não sabia tocar. E aí, o que eu fazia com essa grana? Eu comprava a corda do cavaquinho. Nessa altura o cavaquinho já tinha 4 cordas. Tinha. Você Já tinha tinha me explicado isso. Já tinha evoluído. Já. E aí, o cara, ele me vendeu uma revistinha de cifra. Que Puxa, eu lembro dessas revistinhas, cara. De violão, Bárbara de não teclado, lembra cavaquinho. Todo mundo queria aprender, tinha cifra. E ele ainda me cobrava, durante 1 mês só, pelo menos. Depois ele desistiu. Pra afinar o cavaquinho, que eu arrebentava a corda todo dia. Porque eu não tinha noção da força, né? Beleza, e arrebentava. Então assim, eu ia andando 1 hora, não comia, ficava com fome. Às vezes alguém da escola me dava um pedaço e tal, babá. Eu esqueci o dinheiro em casa. Com 3 meses esquecendo o dinheiro. A pessoa, né? Já mais gravada do que eu não tinha. E aí, beleza. E em 3 meses eu aprendi a tocar a música que minha avó mais gostava. Que o nome dessa música é Interfone, do Altair Veloso, que é o compositor. Demais. Que é um gênio, inclusive. 96 isso aí, eu acho. Por aí. É muito tempo. E aí, quando eu cheguei pra mostrar a música pra minha avó, eu não conseguia, gente, porque minha avó faleceu. E aí, aquilo ali abalou a minha cabeça, porque eu falei, cara, como é que eu não vou mostrar? E aí, com o tempo, eu entendi que eu não ia mostrar em vida. Mas eu digo até pra quem trabalha com alguma coisa, principalmente ligada à arte, você tem que ter uma motivação. A minha motivação, até recentemente, era a minha avó. Que eu tinha que honrar tudo aquilo que eu prometi pra ela. Hoje em dia eu tenho uma filhota que eu mudei, né, canalizei de uma forma diferente a minha nova motivação. E aí, durante muitos anos, eu não sei o que é jogar futebol. Não sei o que é soltar umas pipas, não sei o que é fazer nada. Eu até brinco, se você pedir pra eu trocar a lâmpada, eu vou segurar a lâmpada e vou pedir pra alguém rodar a escada. É isso mesmo. Eu não sei fazer nada direito. Só faço música. E aí, com o tempo, eu fui tentando cumprir todas as promessas. Aí eu aprendi a compor, conheci o Alexandre Pires, comecei a cantar, comecei a tocar vários instrumentos, comecei a produzir, e aí minha vida foi evoluindo.
E eu comecei cantando pagode. Na verdade, quase, né, ninguém sabe disso. O Hitmaker não começou já Hitmaker. Eu tinha um sonho de ser um Alexandre Pires, como era o sonho Você dela. Era o queria ídolo no dela. pagode. Sim. Só que aí eu vou puxar agora um outro tópico que é muito importante a gente falar também, que é sobre a vida artística. Nem tudo são flores. E hoje a gente tem mais acesso, é muito importante a gente buscar acesso. Mas na época, como eu era muito novo, eu acabei assinando um contrato com um empresário no Rio de Janeiro, 71, que no Rio de Janeiro quase não tem, entendeu? E aí esse cara, ele me prendeu durante 10 anos num contrato, gente. Minha música em primeiro lugar na rádio. E aí ele assinou um contrato comigo que ele atrapalhou totalmente minha carreira. E aí meu contrato com ele era como cantor. Não era como compositor. Ou seja, você não... Ele atrapalhou metade do sonho. Entendi. Mas eu tenho uma frase comigo que é a seguinte. Quando Deus quer, até quem tenta te atrapalhar te ajuda. E isso é muito sério. Por quê? Eu, quando cantava pagode, tinha uma música que tocava nas rádios locais, que eu falei pra vocês no off. Aqui e tal, ele já tava começando a ter o gostinho do que era fazer um barulho, de provar um pouquinho de sucesso. Mas eu não tinha estourado nacionalmente nenhuma música minha. E aí eu trabalhava vendendo plano de saúde. Eu era 2 corre. Olha. Era vendedor de plano de saúde, fazia faculdade já nessa época com 17, 18 anos. Faculdade de quê? Sou publicitário. Publicitário. Me formei, Larguei tudo pra viver da música, tudo bem. Eu ia falar, não faço, mas façam sim. Mas Se eu for teu sonho. É bom, né? Canudo. É bom. Eu sempre achei muito importante a gente não só correr atrás do sonho artístico, mas você buscar conhecimento. Sim. Capacitação, né? Se eu voltasse no tempo, eu teria feito 3 vezes a publicidade, porque abriu um leque de informação muito. Até o Hitmaker veio da minha faculdade, sabe? Então, assim, busca conhecimento independente da área que for e vai agregar. E eu comecei a perceber que falei, cara, eu preciso cruzar o escanteio e cabeça ao mesmo tempo para poder fazer o meu corre dar certo. Então eu precisava, ainda não ganhava dinheiro com a música, eu fui em busca do emprego. Então aqui eu conseguia almoçar e jantar. E paralelo, eu corri atrás do sonho. E aí, nesse tempo, eu falei, cara, já que eu não posso mais fazer show porque eu tive um problema com o empresário, eu vou focar em composição. E na minha época, né, que hoje é um pouco diferente musicalmente, eu costumava falar que quem nascia ali na década de 90, no Rio de Janeiro, você não é pagodeiro, você não é MC, você não é funk, você é comunidade, você ouve tudo. E eu sempre amei tanto o pagode quanto o funk. Né? Eu falo que são primos, andam sempre juntos. Muito. Todo MC adora andar com um pagodeiro, um jogador de futebol. É quase uma trilogia assim, ó. A gente tá, todo mundo junto. Parecem irmãos, né? Vão de mãos dadas todos. E é engraçado que somos todos amigos. Quando tem a resenha, tu só vê isso. E só que hoje em dia tem o trap, tem outros nichos, né, que foram evoluindo, aparecendo com E agregando também, né? A turma tá cada vez maior. Como que a gente fala? É o trap é o funk, né? Virou mais um primo. Mais um primo, exatamente. E aí, o que rolou nessa época, cara? Eu comecei a compor também funk, além do pagode. Só que os meus pagodes chegaram até a fazer um barulho ali com Imagina Samba, com Sorriso Maroto. Eu fui gravado pelo Belo. Eu fui gravado por alguns artistas que eu, né, tinha como ídolo. Assim. Só que ainda não tinha estourado nacionalmente, como foi até eu escrever meu terceiro funk, que foi Beijinho no Ombro. 2013. Eita, nós! Foi ontem, cara. A gente foi 2013. Na rádio. Foi, irmão. Essa fenômeno, música cara. mudou a minha vida, não financeiramente apenas, né? Foi o primeiro meu sucesso, mas foi o holofote. Ali foi o momento que as pessoas me viram. E tem uma coisa também que é sobre o lado artístico, que eu falo para muitas pessoas, que é, quando você tem um sonho, você é maluco. É verdade. Quando você acerta a primeira coisa, independente de música, tô falando sobre esse trabalho, você tem uma assertividade, você é um gênio. Aí muda. Só que você é a mesma pessoa. Só que é uma questão de oportunidade. Aí vai um outro conselho para todo mundo. Apoie o rolê dos seus amigos. Sempre. Sim! Porque o momento que você mais precisa é quando você tá com o carro enguiçado. É. Você tá sem gasolina, tá longe do posto, você precisa que alguém te dê uma ajuda. Depois é mais fácil, né? Quando você tá de Ferrari a 120 na Europa, tá? Porque aqui é proibido. Aí você vai curtir com seus amigos. É um outro momento, sabe? De você olhar pra aquela foto do reboco, que quase ninguém tava, assim, pô, eu tava lá contigo, eu te ajudei, sabe? Eu somei na tua vida. Não como uma... Não com interesse, cobrando uma dívida. né? Não, Sim. cara, eu contribuí, a gente se uniu. Eu acho isso muito importante. E aí, eu tive pessoas na minha vida que me ajudaram nesse início. Eu lembro que eu tinha um emprego, que foi meu segundo emprego. Eu larguei de vendedor de plano de saúde para trabalhar numa empresa como publicitário. Inclusive, vou mandar um beijo pro Tony, aqui, que é meu ex-patrão e hoje um dos meus melhores amigos. Que legal. Ele me contratou na época para eu poder ser publicitário, porque ele descobriu que eu era pagodeiro, compositor, tinha um sonho de viver da música, ele amava a música e ele precisava de um publicitário.
Então o que esse cara fez na minha vida? Olha que louco, cara. Como é que a gente não é nada sem a ajuda dos outros também. Ele me contratou e me deu um salário mínimo, que ajudava a pagar minhas contas. Só que esse salário mínimo era um pouco menos do que eu ganhava como vendedor de plano de saúde. Então, ou seja, eu ia trocar mais por menos. Qual o sentido disso? Eu tinha uma flexibilização que era, você pode faltar quantas vezes você quiser na semana. Mas toda vez que você faltar, você tem que voltar pra cá e me apresentar uma música e eu tenho que gostar dela. Olha que louco. Caraca! Olha que louco. Você tem que justificar sua falta com um hit. Parece coisa de filme, né? Ou seja, você tinha que fazer os hits. E um dessas faltas foi a Beijinho no Ombro. E ele amou. E ele pirou. Gente, mano, você acertou seu hit. Que sensacional. Quantos anos você tinha quando estourou o Beijinho no Ombro? Cara, isso daí foi 2013. Então são há 11 anos atrás. Eu tô com 36, eu tinha 25. 25. 25 Você acha que isso é sempre uma dúvida minha quando a gente entrevista artistas aqui? Sim. A maturidade, ela faz diferença pra você estourar uma música? Sim e não. A maturidade, ela te ajuda a você se adaptar e a evoluir, a você talvez não se ludibriar, não Eu se digo assim, enganar com nesse sucesso. sentido de pé no chão mesmo, Sim, assim. isso te ajuda. Porque se você tivesse estourado uma música com 11 anos, por exemplo, Era diferente. talvez Porque fosse, né? envolve vários gatilhos que a gente tem que se preocupar. Com a base familiar, não é todo mundo que tem, independente da idade. Tem responsáveis com 40 e tem responsáveis com 10. É sabe? verdade. Existe essa questão. É uma coisa que eu sempre tive, eu falo isso pra todo mundo. Cara, não existe dom. Eu tenho uma frase que é: ajude papai do céu a te ajudar. Se você parar pra analisar, a gente tem artistas ou atletas, a gente pode ver isso na vida, em qualquer ramo, que o cara tem o dom, mas eu tenho como Mas ele ídolo se acomoda, né? pessoas que são esforçadas. Por exemplo, eu amo, não sou tão apegado a futebol, mas eu amo a persona, né, o que representa o CR7, o Cristiano Ronaldo. Que pra mim ele é a prova viva de, cara, treino, Porque ele é o melhor. treino, se cobra pra você chegar em algum lugar. E eu me lembro que quando eu tinha 23 anos, eu tinha mais de 1000 músicas. Caraca. Com 23 músicas. 23 anos eu tinha mais de 1000 músicas. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você com 25 anos, e vai uma pergunta também pra galera de casa. Imagina você com 25 anos ter feito mais de 1000 chutes a gol e nunca ter acertado. Você pararia ou continuaria? Então, esse é o ponto, né? Que muita gente estagna, né? desiste, eu vou fazer minha carreira na publicidade, Vou mudar de ramo. ou nem aceitaria o convite do seu chefe, né? Sim. Não, porque eu tô ganhando mais vendendo plano, não posso largar agora. Sim. E aí você foi de cabeça. Mais de 1000 pra É acertar porque eu uma. nunca tive Tem gente que dúvida. faz uma, não acerta e já desiste. É, Tem já gente que desiste. acerta na primeira. É. Também. Eu demorei mais de 1000 pra poder acertar aí. Tá tudo bem, sabe? Porque existe várias situações. Às vezes eu já poderia ter talvez acertado 1000 vezes antes, mas ninguém me deu ouvido. Ninguém viu minha Sim. música. Ninguém me deu aquela atenção. Que talvez depois da Beijinho no Ombro, inclusive eu fiz isso. Peguei algumas das 1000 músicas antigas e mostrei elas, começaram a ser Claro. gravadas. Porque as pessoas começaram a te olhar, a te notar, sabe? Existe essa questão também pro compositor. Mas mesmo assim, foi o que eu falei, o Tony, né, que eu mandei um beijo pra ele, ele teve uma função quase que de um anjo na minha vida. Foi. Porque eu nunca vi um patrão te empregar e você justifica a sua falta com música. Fazendo um trabalho que não é o seu trabalho, é uma outra não tinha coisa. nada a ver, eu era publicitário, tinha que fazer banner, arte pra ele, sabe, divulgar outros produtos pra ele, que ele é importador de produtos. Não tinha nada a ver com música, então assim, me ajudou surrealmente. E aí quando eu acertei a Beijo no Ombro, no outro mês eu acertei Eu Sou a Diva Que Você Quer Copiar, que era da Valesca também, foi a segunda. E aí ele falou assim, você sabe que você vai sair da empresa já, né? Aí eu, não, porque eu ainda não tinha ganho a grana. A grana demora um tempo pra poder ganhar. Mas você já sabia quanto você ganharia? Meu ou... primeiro hit, eu não fazia ideia, eu morava numa comunidade. E ele te ajudou essa música a chegar na Valesca? Como é que Não. chegou? Né? Como é que foi? Então, aí foi um outro processo. Quando eu te expliquei que eu cantava pagode, se você quisesse se esconder de mim, era só você ir no meu camarim dos shows. Eu nunca tava lá. Eu sempre tava no camarim dos outros. Ah, você Eu ia batia de falando. porta Quando você era porta. cantor de pagode, você era o Isso. Wallace. Você não era, Era o Wallace Viana. Wallace Viana. Não era hitmaker. E aí Eu já pensava você ia- nesse nome, mas nunca, Já pensava no hitmaker? desde adolescente. Muito bom. Mas você achava que não combinava com pagode? Era alguma coisa assim? Não fazia sentido pra mim, porque as referências que eu tinha de pagode, eu era um grupo de pagode,
ou era um nome de um artista, um nome E o próprio. pagode tem essa coisa mais romântica mesmo, Sim, né? total, mais total. pessoal até. E aí Hitmaker cantando uma música romântica pra mim não fazia muito sentido na minha cabeça, era mais o Wallace mesmo, o Wallace Viana que era o nome. Eu cheguei a lançar músicas e tal, até fazer um barulhinho ali, uma rádio ou outra, mas aí eu acabei entendendo que eram coisas separadas. E eu pensava até que eu ia cantar como o Wallace Viana e quando eu fosse compor funk, eu ia ser o Hitmaker. Duas coisas separadas. Duas coisas paralelas. Isso, duas coisas paralelas. Mas você nunca quis assim, eu vou focar no pagode só e o funk apareceu do nada. Você já tinha esse sentido de fazer os dois. Como cantor, o meu sonho era ser pagodeiro. Só que no meio do caminho, através do primeiro empresário que né, acabou me congelando, Sim. durante 10 anos, ele me fez entender que eu não era apenas pagodeiro, não desmerecendo o ramo. Eu era pagode também. Aí eu comecei a me descobrir como música. Porque eu escrevo pagode, escrevo sertanejo, escrevo todos os gêneros. Sim. Então eu me nichar, falar que eu sou apenas pagodeiro. E o que eu faço com as outras ideias que eu tenho? Então era uma questão de como cantor eu sou pagodeiro naquele momento, mas como compositor eu sou compositor. De qualquer nicho. Qualquer coisa que eu quisesse ouvir ou escrever, eu estaria fazendo. E aí foi quando eu comecei a dividir as coisas. Só que aí, voltando, quando eu comecei a entender que eu falei, cara, eu tô preso no contrato. Aí eu fiz muito relacionamento, muitas amizades como cantor de pagode. Eu falei, pô, você é exemplo, você é a Valesca? Pô, cara, eu componho também, posso te mandar uma música? E eu ia trocando ideia com os artistas nos camarins da vida. E aí assim, eu conheci vários que hoje estão bombados, de pagode, a funk, a outro segmento. Fui criando vários amigos, né? Legal. No início da minha carreira como cantor, também era o início de muitos cantores. Então a gente meio que foi crescendo junto. Só que a minha carreira foi interrompida como artista, né? Como cantor. E eu foquei na composição. Quando eu foquei na composição, como eu sou do Rio, nessa época tinha 2 equipes de funk, que aqui em São Paulo tem algumas, tem a Love Funk, tem a GR6, tem a Condzilla, lá atrás só existiam 2, que era Furacão 2000 e era o Big Mix, que era do Marlboro. E eu trabalhei como compositor para as 2. Ô, louco. No fervo, né? Porque auge, naquele momento tava todo mundo no auge. Porque a Anitta era Furacão, né? Antes de ser Anitta e antes da Larissa, Furacão. Né? Eu conheci Larissa, que é outra história muito maneira também. E aí eu comecei a compor para essas 2 produtoras. E aí nisso, tinha um gênio da produção, que inclusive um beijo pra ele também, que é o Batutinha. Ele era o produtor master da Furacão 2000. E ele me abraçou, viu minhas composições. Inclusive ele foi o cara que quase que me obrigou a escrever Beijo no Ombro. Por quê? Quando eu vim do pagode, no pagode a gente faz músicas com muitos acordes, muito arranjo. Sei lá, às vezes um pagode tem 20 notas musicais diferentes, todas complexas para você poder fazer. E no pagode, e no funk era muito mais simples, é minimalista, né? Sim. E aí quando eu fui fazer meus primeiros funks, era muita informação. E não funciona pro gênero, pro momento ali. E aí um dia ele falou pra mim assim, cara, um dia que você fizer um funk com 3 acordes, você vai conseguir fazer, vai acertar a música. E eu fiquei revoltado com aquilo. Eu falei, nossa, por que eu não posso fazer um Eu estou um funk? estudando desde criança. Poxa, não sei o quê. Todo revoltadinho. Aí eu, como eu sou escorpião, eu falei, vou me vingar, vou fazer um funk com 2 acordes. Ele pediu 3, vou fazer com 2 então. Beijinho no ombro. Gente, que sensacional Dó menor, isso. sol menor. Sol. Dó menor, sol menor. A música Explodiu inteira. o Brasil inteiro. E aí eu mostrei a música pra ele e falei, você pediu com 3, toma aí com 2. Nem sabia o que eu tinha feito. Só queria ter feito a música com 2 acordes, mais nada. Você só tava se vingando dele. Eu só tava me Só vingando. tava fazendo o que o escorpião faz. E aí, eu sou um escorpião de construção, tá, galera? Melhorei, prometo. E aí eu fui, peguei a música e mostrei pra ele. Quando ele ouviu, ele falou, você acabou de acertar o hit da tua vida. E eu falei, calma. Ele já teve esse feeling? Na hora. Eu tinha mostrado pro meu patrão, pra justificar minha falta. Ele já tinha dito isso. Sim. Eu, que né, teoricamente não é do ramo de música, mas ama música. Sim. Mostrei pro Batutinha, ele pirou com o som, ele falou, vou mostrar pro empresário da Valesca agora. Porque a Valesca, ela tava saindo de um projeto que ela trabalhava, que era um grupo chamado Gala das Popozudas, e ela queria startar a carreira dela solo. Só que ela ia dar continuidade no mesmo estilo de música que ela cantava, com músicas né, um pouco mais obscenas e tal, que é normal do funk, que inclusive eu adoro, desculpa. E aí eu falei, cara, a Valesca cantando aquilo dali ia ser muito diferente. Só que aí a gente teve a ideia de mudar todo o 360 dela. A imagem, os clipes, não sei o que. O clipe é muito legal. Tinha um leão, um tigre, não tem um negócio tigre assim? com uma águia Muito surreal. legal. Na época, assim, foi muito impactante. Pra mim, isso. eu vejo pra mim como o clipe mais disruptivo da história do funk, assim, como marco. Porque ele veio com uma leitura quase que cinematográfica. Ninguém pensava naquilo dali naquela época.
Sim. Hoje em dia tem IA, né? E isso tal, virou bordão não, virou como eu posso dizer, uma expressão brasileira. Hoje o Brasil fala, beijinho no ombro. Cara, durante uma década eu vi isso em novelas e até hoje as pessoas falam muito. Saiu do Brasil isso. Foi parar na Europa, foi parar na África, foi parar em lugares assim que eu nunca imaginei que uma música minha ia chegar, sabe? Que legal. Foi muito maneiro isso. E aí, quando os três se juntaram, né? O Batutinha, a Valesca e o Pardal, que era o empresário, falou, cara, a gente vai gravar e vamos investir, assim, como música de mudar a vida da Valesca. E acreditaram muito, e eu falo que é o alinhamento dos planetas. De ter a composição certa, a produção, o investimento, o artista, que é surreal, a voz da Valesca, a persona dela. E assim ali acabou mudando, sabe, totalmente. Então foi quando você vê que são vários fatores isolados que o cara lá de cima fala assim, eu vou falar pro patrão contratar esse menino, que ele vai ter que justificar a falta com essa música, que ela vai pra carreira quebra-cabeça solo. organizadinho, cara, né? quando tudo se junta, Sim. lá na frente tudo faz sentido. Então, E vamos falar de lá na frente, porque lá na frente foi Rock in Rio agora, de 2024. Que aí, beleza, a gente tava vendo toda essa história, Beijinho no Ombro foi um baita sucesso, mas aí depois, nesse meio, teve quem? Teve Ana Castela, Anitta, teve Lesha, teve Ludmilla. Alexandre Pires? Ainda não, cara. Mas já vai ter, eu conheci já. o Alexandre, meu xará, inclusive, que o nome também tem Alexandre. Alexandre. Fala baixo. Você falando em off aqui pra gente, Gente, olha só, eu vou me trollar, tá? O meu nome é Wallace Alexandre. Eu tenho o nome do meu ídolo, que é o Alexandre Pires. Foi sua avó que deu essa ideia, não foi? Pior que eu acho que foi, cara. Com eu achei o certeza. dedo dela ali. Eu nunca perguntei isso. Aí, ó. Pergunta a minha mãe hoje. E aí, o que acontece? Eu não trabalhei ainda com o Alexandre, mas já tô jogando no universo. Pensou pegar aqueles clássicos, o interfone, dar uma roupagem. Eu não sei se eu consigo fazer. Que eu acho que vai passar um filme na minha cabeça. Não Seria sei. legal, hein, ó. Ia. Boa ideia, viu? Gostei. E aí, o que rolou? Eu conheci o Alexandre numa entrevista de uma rádio que eu tava fazendo quando eu cantava pagode. Ele pediu pra me conhecer, a gente se conheceu, eu contei minha história pra ele, assim, amo de paixão. Mais ainda depois que eu conheci a pessoa. É demais, né? Cara, que ser humaninho. Que ser humaninho. Anos depois a gente se encontrou já em alguns outros eventos e tal. Eu passei por uma cirurgia uma vez, uns 2 anos depois que a gente se conheceu. Eu tava acamado no hospital, eu não podia falar que eu retirei as amígdalas. Ele ligou pra mim pra falar comigo no hospital, sem eu poder falar. Ele só me ligou pra me dar melhoras, sem noção disso. Ai, que fofo. Ele é um super cara, né? Sim, graças a Deus o meu ídolo eu amo até hoje, até depois de conhecê-lo. Que legal, porque tem alguns que dá uma decepcionada, né? Tem gente que assim, cara, eu queria não ter conhecido. Era melhor ficar na minha fanfic aqui da minha... Fanfic aqui, ó, não quero. Falar, né? É isso. Mas assim, Papai do Céu foi muito generoso comigo, amo de paixão. E aí, cara, eu fui compondo, fui produzindo, conforme eu falei, não pude me dedicar mais ao pagode durante 10 anos como cantor, eu fui compondo. E eu fui jogando no universo, músicas, fui conhecendo amigos. E aí não só mais como compositor, mas você começou a produzir, DJ, exatamente, né? Comecei e a tantas produzir. coisas. O meu lado DJ, uma coisa é produtor, outra coisa é DJ. E eu ia pedir pra você explicar, porque eu mesma não entendo muito bem a diferença ali. O produtor é um cara que ele vai criar a música no sentido dele. Ele trabalha com um programa no computador aqui, ele vai pensar no arranjo, na batida. Ele pega, às vezes, uma composição de um outro artista, chama um outro intérprete, ele vai meio que organizando. É quase que um gestor, né, da parte musical. Beleza. O DJ, não necessariamente, ele vai criar. Tem DJ que ele executa as músicas prontas. Tipo assim, o que tá bombando hoje? Ele vai pegando, só que tem um processo criativo sobre isso, que ele faz umas viradas, ele mistura uma música na outra, que são os mashups, também tem uma criatividade, mas não necessariamente ele vai criar a música do zero, a obra, né? São trabalhos diferentes. E o produtor, ele trabalha no estúdio, e o DJ, ele tá na pista. São visões de música, você inclusive faz totalmente tudo diferentes. E você faz os Hoje dois. eu faço os dois. Eu comecei a ser DJ tem uns 3 anos. 10, você Faz Hoje tudo. eu faço, Ela até falou do Rock in Rio lá, eu vi você lá com o Akon. Eu queria falar disso, foi o gente. MPC, cara, foi isso. E você tava lá no Isso. É ao vivo aquele negócio mesmo? Inclusive, eu vou até explicar isso que aconteceu. Eu vou contar sobre a história e vou falar sobre isso no final. Eu tinha um MTG, uma foto e um sonho. É muito bom, né? A sua história inteira. O cavaquinho era pela metade. Aí, vou trabalhar, mas eu vou trabalhar pela metade que eu consigo justificar a falta. Torta que o cara cruza pra você e você faz um gol de bumbum. E vai. A Copa. E tu... Caraca, só não reprisa essa cena não. Muito bom. Aí, foca no troféu, não foca no gol não. Foi um pouco isso. O que aconteceu? Eu tenho mania de...
como DJ agora e como produtor, tem algumas músicas que eu olho, eu comecei compondo assim, inclusive. Falei assim, cara, adoro essa música. Mas se eu tivesse feito, eu faria assim. E aí eu começo a mudar as coisas. Aí, por exemplo, eu pego a música que é sertanejo, transformo em funk. Eu pego um funk e jogo em brigadeira. Eu fico brincando com essas misturas, porque o nosso Brasil é muito rico. Sim, muito. E eu, culturalmente, musicalmente e tal. E aí eu, como ouço muita coisa, eu vou misturando muita coisa. E eu sou meio inconformado, sabe? Eu falei assim, pô, mas por que não ser diferente? E aí, beleza. E aí, o que aconteceu? Eu peguei uma música, liguei, eu sou da gravadora Universal, inclusive um beijo pra minha gravadora. E aí eu liguei pra Universal e falei assim, cara, eu queria fazer algum remix. DJ, faz remix. E aí eu falei, poxa, tem algumas músicas que eu poderia pedir autorização e tal, fazer tudo regularizado e tal. Inclusive, porque por dá um favor, BO grande, façam né? regularizado, né? Porque a gente tem que receber nossos direitos. É o mínimo, né? É o mínimo, né? É lei, é sobre. Eu falei, cara, me dá uma lista, por favor. E aí me deram. E nisso eu pedi o do Akon. Aí beleza. Você já tava com essa ideia de Rock in Rio ou não? Não, Você aleatório. só tava brincando, fazendo. Só por fazer. Beleza. E na lista tinha 3 músicas do Akon. Aí eu pedi pra fazer a Lonely. Beleza. E aí a gente pegou o MTG, né, o remix, mandamos pra, vou chamar de gringa porque é a gravadora lá de fora dele, que são representações diferentes, e pedimos autorização. Só que eles nem aceitaram e nem negaram. Eles falaram, como vai ter o Rock in Rio agora? Vamos ver isso depois? Tipo, mãe, na volta a gente compra? Beleza. Aí eu falei, tá, tudo bem, entendo. Aí você já imaginou, não vai rolar. Não vai rolar, claro. Eu falei, beleza, mas eu vou ficar ouvindo em casa. E eu tenho essa mania de fazer remix pra ouvir em casa, no churrasco, ouvir no carro, com os amigos. Só seu, ou assim. tocar no show. Eu também faço isso. Beleza, a minha versão. Aí, beleza. Aí nisso, foi na semana passada isso que aconteceu. Aí eu recebi essa negativa, né, de deixa pra depois, beleza, desistir. Quando foi agora, no sábado, a gravadora me ligou 11h20 da manhã e falou assim, você quer conhecer e tirar uma foto com o Akon pelo menos? Não vai rolar o MTG. Eu falei, claro. Então você tem 1 hora pra estar lá no hotel que ele tá. E a minha casa pra lá era 1 hora. Eu falei, cara, Tem que ser agora. mas é muito agora. Eu já tava atrasado. Porque ainda tinha que botar roupa, tomar banho, escovar o dente, tava, né? Você ainda fez isso? Tomou banho, escovou o dente? A tudo? multa vai vir depois, brincadeira. Consegui que atrasou a entrevista, consegui chegar no horário. Né? Ele pegou aquela Ferrari que ele falou. E ó, Emprestado tchau. do vizinho. Mentira. E aí o que aconteceu? Eu consegui chegar porque atrasou um pouquinho, mas na hora que eu cheguei já tava rolando já a imprensa. Era uma coletiva. E aí, show. Quando eu entrei, eu falei, caraca, mano, é ele que tá ali mesmo. E aí a assessora dele falou assim, a gente não pode falar com ele sobre música, tá? E eu... E você foi fazer o que então? Tirar foto. Ele foi só tirar foto. Só tirar foto. E eu já vi todos os vídeos que você postou no seu Instagram. Ou seja, você foi contra todas as regras. Eu sou aquela criança que não obedecia tanto assim pai e mãe, entendeu? Não tenho mudado muito hoje em dia, mas era pouco, não, né? tudo bem, Era tá do dando meu certo, jeito, tá dando certo. Ninguém Beleza. pode... Mostrando um vídeo dele, mostrando a música, ele pirando, né? Eu vou Então, falar isso agora. Aí, ó, isso. ela chegou pra mim e falou assim, só tira foto, fala que você é fã dele, dá um sorriso e marcha. E tchau. Já tem outra pessoa pra poder fazer. Eu falei, beleza. Só que, cara, por que não pode? Porque a gravadora falou que não pode mostrar a música pra ele, porque pode botar ele numa saia justa, de alguém pedir um feat, Dele não blá, gostar. blá, blá, não gostar. Eu falei, não, claro, com certeza. Entrou por um ouvido, foi pelo outro. Eu falei, Claro, mas com certeza. eu sou artista. E artistas falam de arte. música. E ele tem o direito de falar que não gostei. Porque eu também não gosto de muita coisa, tá tudo bem. Não é que não é bom, eu só não gostei. Ela, poxa, mas se você fizer isso eu vou perder o meu emprego. Eu falei, não vai, porque eu vou te defender até a morte. Fala que, cara, quem fez fui eu. Eu que sou o responsável, não foi você. Ela, cara, não faz isso. Eu falei, preciso pensar rápido. Aí eu vi um produtor dele sentado do nosso lado. Aí eu cheguei pra ele, falei, posso te mostrar uma coisa? Ele, sim, ele tava com um fone de fio. E eu vi que era uma marca que combinava com o meu. Aí eu tirei o fone dele, desculpa. E Na pluguei caruda, assim? na caruda. Tirou? Pode Muito. mostrar. Eu só tinha aquela oportunidade, amigo. Pluguei no meu celular e dei play. Aí ele ficou me olhando com uma cara de bravo. Eu pensei, fiz besteira. Daqui a pouco ele... Em inglês ele... Mano, isso é muito bom. Você precisa... Vamos mostrar isso pra ele agora. Aí eu olhei pra cara dela e falei que vai mostrar ele. E ela relaxou, né? Porque você ia fazer isso de qualquer forma. que Então tá ela, meu Deus, acontecendo mantive meu aqui? emprego. E muita lei da atração aqui, ó. Vai dar certo. Beleza. Aí nisso, eu tô aprendendo inglês, né? Eu não falo perfeitamente. Eu não queria errar, falar alguma coisa trocada, né? Estragar aquele momento. Aí eu pedi pra ela, falei, cara, você traduz fielmente o que eu vou falar? Ela, o que você vai falar? Eu falei, ainda não sei. Mas
Só traduz. Mas eu preciso que você traduza. Beleza. Aí fui conhecer o Akon. Quando cheguei pro Akon, eu lembro exatamente as frases que estão nesse vídeo. Falei, Akon, eu sou compositor, cantor, DJ, produtor musical no Brasil, de vários artistas. Pô, trabalhei com a Anitta, Ludmilla, pô, Pablo, Glória. Fui falando todos, né, os nomes que eu podia pensar ali naquele momento de nervoso. Mandou currículo. Deixou o currículo que ele ver se ele me contratava. E aí, falei pra ele, só que eu não tô aqui hoje como artista. Aí ele, como assim? Falei, cara, eu tô aqui hoje como um grande fã seu e representando os milhões de fãs que você tem no Brasil. E como um grande fã seu representando o Brasil... É publicitário, eu né? gostaria muito que você devolvesse, retribuísse 1% do carinho que a gente tem por você. Fazendo uma coisa. Ele o quê? Que você tocasse qualquer música sua em funk no palco mundo do Rock in Rio. Você vai parar o Brasil. Aí ele, mas eu não tenho como fazer isso. Eu não sei nem o que é isso. Eu não tenho. Falei, eu já fiz o seu remix. Nossa! Tá aqui, ele me olhou. Isso tudo você pensou na hora? Na hora. Porque amiga. parece um texto publicitário que foi aprovado por muitas mesas e chegou no cliente final. Só mesmo os meus divertidamente aqui dentro. Os divertidamente Só. todos loucos lá dentro e Só. deu certo. Só. Aí eu falei, cara, vou mostrar. Aí ele me olhou, aí ele, me mostra. Só tava filmando. E eu aqui, tomara que ele goste. Eu, senhor, play. Cara, em 5 segundos de música. Quando entrou o beat do funk, ele... Meu Deus, isso é muito bom, isso é muito doido, caraca. Que é o vídeo que você postou. É o vídeo que eu postei. Da reação nesse dele. Vídeo, que era um pouco longo, ele fala, vamos pro estúdio comigo hoje? Eu gelei. E eu falei, eu não tava pronto pra esse convite. Ele, eu vou arranjar um estúdio pra gente. Aí eu tenho um estúdio. Graças a Deus tinha um estúdio. Ele, então eu vou no seu estúdio hoje. Eu vou desmarcar meus compromissos de mais tarde. Eu tinha umas coisas pra fazer, eu vou no seu estúdio. Eu, caraca, eu não acredito nisso. Falei, tudo bem. Cara, eu lembro que eu saí dali tremendo. Eu fui pra casa. Fiquei com o telefone assim. E a gente tá falando de Rock in Rio. Ele vai ligar. Exato. Tipo assim, se fosse só o show do Akon, já seria enorme. Mas era o Rock in Rio. Eu já de tinha 2024. conhecido ele. Aham. Eu já tinha tirado a minha foto com ele. Eu dei um boné da Redmaker pra ele. Aí ele me convida pra ir no... ouve o MTG, gosta do MTG, me convida pra ir pro meu estúdio com ele. Parecia tipo, Dona Flor, vamos tentar tomar uma xícara de café? Daqui, isso. Falei assim, tudo bem. Vambora, beleza. E aí ele falou assim, me dá seu telefone que eu vou te ligar mais tarde. Aí eu, ele não vai me ligar, ele não tem essa coragem. Eu dei meu telefone, beleza. Falei, não vai, eu que igual criança, assim, ó. Papai Noel vai aparecer. Gente! Ele vai aparecer. E ele ligou. Ele falou, daqui 1 hora eu tô no teu estúdio. Isso já era tipo 7 horas da noite. Fiquei horas com o telefone assim, olhando, atualizando. E foi, beleza. Já pensou, você perde uma ligação do Akon também, né? Pelo amor de Deus, né? Não dá. Perdida. Não tem como. Não tem como. Você imagina liga de um número restrito que você nem consegue Pelo retornar. amor de Deus. Não tem Deu uma como. piscada assim, cara. Já pensou? Igual pão de alho na churrasqueira. Que você... Já muito era. Isso, é muito... Nossa! Pelo amor de Deus, que tensão. Muito. Aí ele foi, veio, ele trouxe a família dele inteira. Levou todo mundo 10 filhos. Ele falou pra ele... 10? Ele é o nosso Catra. 10 filhos. Todo mundo simpático demais. Eu achei que ele era mais novo. Ele tem 51 anos. 51 anos. Gente, Tem que ver a pele. a galera inteira dele. Veio com todo mundo. E a gente ficou horas lá, a gente saiu de lá meia-noite, 1 hora da manhã, mexendo, trocando, ouvindo. Aí nisso, você falou da MPC. Eu liguei a MPC. Já tenho programado pro meu show que eu toco e tal. Além da XDJ, eu também toco MPC alguns momentos ao vivo ali e tal. E aí eu mostrei pra ele, enquanto a gente tava ouvindo o que a gente acabou de fazer, eu falei, cara, olha que maneiro, no Brasil, no funk, a gente usa isso aqui no funk. E aí eu fui sampleando. E na minha MPC tem inclusive o Hitmaker. E aí eu botei pra ele ficar tocando, ele se amarrou. Aí ele, do nada, ele vira pra mim e fala assim, ó, você tocaria comigo no Rock in Rio amanhã? Irmão, eu E você? comecei a tremer, fiquei tudo arrepiado. Mas você respondeu ou, tipo, você ficou em choque? Eu falei, óbvio. E aí eu falei pra ele, falei, cara, eu falei isso tá na entrevista, eu falei num vídeo pra ele também, e falei isso no palco. Eu falei, você não tem noção do que significa esse convite. Além de toda a minha história, de onde eu vim, de todo o meu corre, virou nada perto da representatividade do que você está trazendo por esse convite. Ele, por quê? Eu falei, porque o funk, historicamente, sempre foi muito discriminado no nosso país, culturalmente. Até hoje tem pessoas que fingem que, eu não ligo, mas tem preconceito com o funk. E você botar o funk, a nossa cultura, no palco mundo do maior evento do Brasil ou do mundo, Sendo um dos artistas principais do evento.
Exatamente, você tá dando luz, não é pro Wallace, não é pro hitmaker, é pra nossa cultura. Claro. Quando ele entendeu isso, ele, caraca, isso é muito grandioso. Aí ele, posso chamar mais 2 pessoas aqui agora? Eu falei, pode. Eu falei, vir Só mais vai 2 melhorando filhos. essa história, Vai vir né? mais 2 filhos. Do nada chega um cameraman com outro assessor dele. Ele, pô, queria que você participasse do meu documentário. Aqui, ó, todo arrepiado de novo. Gente, Eu falei, caraca, mano, era só uma foto. o que... Olha, eu acho que o seu maior talento é a cara de pau, porque isso te levou Sou formado. longe, muito talentoso musicalmente, mas assim, Cara, quem tem essa moral de ir quebrando regras eu simples falo isso pra todo chegar mundo. nisso? Inclusive, quando eu conheci minha esposa, um beijo pra Mari, pra minha filha também, Maitê, que inclusive a voz do Hitmaker é a voz da minha filha. Ai, É o muito Hit. fofinha. Essa aqui. Ih, ai, que Ali, ó, linda! Que bacana, hein? Maneiro, né? Um beijo pra minha filha e pra minha esposa, Mariana e Maitê. Quando eu conheci a minha esposa, eu pirei. E eu fui pra assim, ó, eu preciso ficar com você. Assim, muito cara de pau. E ela falou assim, cara, tá maluco? Me dá 3 bons motivos pra ficar contigo. Eu dei 28. E tamo juntos ela há ouviu? 11 anos. Então, por que eu trouxe isso brincando pra você? Porque eu sou a pessoa que acredita o seguinte, não tem muita sorte. Aham. Quando você tem um momento, é a frase que eu te falei no início da nossa conversa aqui, você tem que ajudar Deus a te ajudar. Se você quer algo, ninguém pode querer mais do que você. Isso é Óbvio incrível. que tem coisas que são acaso, Aham, mas você ajuda o acaso. Porque e se eu não tivesse ido para aquele encontro com o Akon? sim, E se? Quando você traz o e se para sua vida, só depende de você, sim. de tomar a atitude. Se vai acontecer ou não, eu só tinha 100% de certeza que não daria certo se eu ficasse em casa e Ficasse com medo. 1% de chance se eu fosse. Claro. E esse 1% deu Deu certo. certo. Eu poderia ter só olhado pra minha esposa e não ter falado nada. Aham. E eu não estaria hoje casado com ela e com a filha linda lá em casa. Então, é muito sobre você quer algo, você acredita em algo, não deixa pra depois. E é buscar os seus objetivos, sabe? Tem muitas pessoas que eu conheço como artista, ou até outras profissões. Ai, nada dá certo, ninguém me ajuda. Eu falei, cara, ajuda a pessoa a te ajudar. Pô, você quer cantar? Tá, mas você tá mostrando seu trabalho pra outras pessoas? Você quer compor? Eu lembro quando eu comecei a compor, que eu andava com um CD, com músicas ali, MP3 ali dentro, e eu ficava horas e horas e horas nos shows, esperando o artista passar e falei pra dar um CD. Uhum. E se eu ficasse em casa? E assim, né, esperando que ele pegue, esperando que ele Que ouça. ele ouça. É tanto se. Aham. Eu já entreguei CD pra produtor, que o produtor falou, não, eu vou dar pro artista. Aí ele virava de costas e virava também, eu pegava e virava de novo. Ele pegou aqui, ó. Jogava fora. Lançou a música. Jogou pro alto. O artista gostou ou não chegou nem nele. Entende? São Uhum. muitas variáveis. Mas se eu não tentar, que é o primeiro passo, não vai ter o 3. Você não estaria no documentário do Akon? Meu Deus, que E aí ele incrível! me chamou no palco e eu fiz questão de agradecer pra Uhum. ele, né? Ali na frente de todo mundo. Depois que caiu minha ficha, inclusive no vídeo que eu postei, que quem puder ver já lá no meu Instagram, no Hitmaker. Cara, assim que acabou tudo, tava meu irmão, um amigo meu, e a minha esposa no palco. E aí eles falaram assim pra mim o tempo inteiro, tem noção que tem 100 mil pessoas ali? Você tinha essa noção? Graças a Deus eu sou míope, não enxergo direito. Tudo embaçado, assim. Tudo embaçado. Se eu parar pra pensar nisso. Mas depois, eu sou aquela pessoa assim que resolve, E depois sente. depois cai. Ficar com tremedeira, quer chorar. Assim que eu virei, o meu mundo caiu. Assim, ó, de felicidade, né? Aham, De sim. lágrimas, de abraçar minha esposa, abraçar meu irmão. Passou um filme na cabeça, né? Foi muito especial. Nunca mais Que vi esse legal. dia. E é tão recente, né? Aconteceu agora Foi isso. agora, cara. Foi? Foi agora. Sabe, a ficha ainda não caiu. Aham. E aí, eu ainda tive um outro privilégio também, porque o Akon, ele ganhou, eu não lembro agora ao certo, vou falar errado, por favor, não me condene por isso. Ele ganhou um prêmio, um disco, não sei se foi, de que é, que eu não consegui ler na hora, foi muito rápido. Aham. A gente é da mesma gravadora, né, da Sim. Universal, mas ele é da Internacional, e falaram, pô, a gente queria dar um presente pra ele, quer entregar junto com o presidente? Falei, pô, sim, e tava escuro, eu não consegui ler direito. Mas é muitos bilhões de plays que ele tem, que ele ganhou. E aí a gente foi entregar o quadro pra ele, sabe? Aí isso foi filmado e o Akon me postou no Instagram dele também. Olha. Eu falei, cara, Só Teu melhora essa história. teu ídolo te dando luz, sabe? Te dando Que legal. voz, muito maneiro. Muito bom. E já que você falou de Universal, a Anitta também é Universal. A Também é patroa da sua agora gravadora. Você tá falou na que tinha nossa uma história casa. legal com a Anitta. Então, que com a Anitta, fiquei curioso. com a Anitta foi muito maneiro, que foi o seguinte, quando eu cantava pagode, a Anitta uma vez me chamou no Twitter. Vocês conheciam fora isso, não? Não, é uma seguidora que tava ali, oi, ouvi sua música na rádio, que nem eu falei, de você
fazer, quer algo, corre atrás. Sim. E eu acho que eu não conheço ninguém que corra mais atrás do que ela. Nesse sentido de, Claramente. desde o primeiro dia, Aham. não que outras pessoas não façam, obviamente, mas quando era a Larissa, eu já vi essa proatividade de querer, sabe? Eu não acompanhei tanto outras pessoas como eu vi Sabia muito antes bem onde da queria fama. chegar, né? Exato. E aí ela falou assim, oi, tudo bem? Sou fã do seu trabalho, eu queria muito te conhecer. E eu sempre dou ouvido. Sempre. E aí eu falei assim, pô, beleza. Só que eu vendia plano de saúde, lembra? Uhum. E eu fazia faculdade e eu tinha coisas de músicas pra fazer no mesmo dia, no mesmo rolê. E aí eu tinha um horário do meu almoço. E nesse dia em específico eu tinha que ir numa associação, que é onde onde o compositor recebe seus direitos autorais, né? A minha, no caso, é a Abramos. E aí eu tinha que ir na Abramos pra poder pegar meu primeiro chequinho ali de direito autoral e sacar no banco do lado. Que onde eu marquei com a Anitta era onde ela trabalhava, sem querer. Ela trabalhava no Vale do Rio Doce. E aí a associação, que é a Abramos, ela fica no shopping downtown no Rio de Janeiro, o Vale do Rio Doce é no shopping do lado colado, é um muro. Olha. E o banco é ali. Eu falei, ó, eu vou nesse lugar e tal, pegar o cheque. Ela, eu almoço ali. Falei, então a gente vai se encontrar, a gente só tem 50 minutos pra trocar ideia, porque eu tenho que voltar pro meu trabalho. Ela, pô, você trabalha? Eu falei, amiga, sou Sim. CLT igual você, tá? Beleza, artista início. Aí, beleza, a gente foi trocar uma ideia, se conheceu e tal. E ela falou, cara, meu sonho é cantar funk, não sei o quê. Aí a gente começou a trocar ideia sobre música, que ela também escreve, né, e tal. E a gente foi trocando dicas sobre vida, assim, tal, beleza. E ali eu conheci Larissa. Troquei telefone com ela, dei alguns telefonemas pra ela, que ela pediu de algumas pessoas, não sei o quê, beleza. Tentei, né, ajudar como eu podia. Corta. Um ano depois, tô com o Batutinha na Furacão 2000 e ele me mostra uma menina. Eu, A menina do Não, shopping. era Já era Larissa. Anitta? Não, Larissa era ainda. Larissa virando Anitta. Beleza. Corta de novo. Mais um ano pra frente. Ela é estourada com uma música. Eu abrindo o show dela. Olha. Olha que louco. Aqui, ó. Aí Rápido. eu fui no camarim, dar um beijo nela, abraço. Eu falei, cara, que felicidade de te ver aqui e tal, não sei o que, beleza. Corta de novo, uns 2 anos depois, aí ela me pediu. Num outro show que ela foi fazer e eu fui assistir. Aí fui lá dar um abraço nela. Falou, cara, quando é que você vai escrever uma música pra mim? Aí eu, pô, agora que tu pediu, vou te mandar. Beleza, aí eu comecei a virar compositor de alguns projetos dela. Eu lembro que eu escrevi no primeiro disco umas 2 composições que não foram de trabalho. É uma, eu acho, é Volta Amor, a outra não lembro agora o nome da música. Não foram trabalhadas. E aí chegou o segundo momento que eu comecei a falar, cara, eu quero ser música de trabalho na Anitta. Aí vem a Lei da Atração de novo. E aí eu fui convidado para compor para um projeto chamado Gustavo Mioto e Anitta. E aí eu compus a música Coladinho em Mim, que foi uma música assim, que mais tocou no ano, assim, estourou Tocamos muito. Sim, na rádio. Continuem, por favor, tenho filha pra criar. Brincadeira. Pode deixar, a música é boa, viu? Aí eu escrevi a Coladinho em Mim. Aí depois eu escrevi Favela Chegou, que foi Ludmilla e Anitta, e produzi. Aí depois eu fiz Combate, que foi Anitta, Estouradaça Luísa, Lesha e Rebeca. Aí depois eu fiz Ai Papai, que aí nessa em específico, a Anitta foi fazer um disco, né, e tal, que foi a Anitta Em Busca da Anitta Perfeita. E ela falou assim, cara, manda uma música pra mim. Eu mandei 3. Aí essas 3 músicas entraram. Que foi Ela Não Vale Nada, que ela gravou com a Mari Maraíza. Eu fiz Avisa Lá, que ela gravou de novo com as meninas, que foi a Poca, a Lesha e... me ajuda... e a Rebeca, de novo. E fiz Ai Papai. Aí, quando a gente mostrou as músicas, eu falei assim, cara, qual música você mais gosta? Mas não tinha os feats ainda, eram só as composições. Falei, cara, eu gosto de todas, que você perguntar qual feat que você, né, gosta, mas eu sinto uma coisa diferente com Ai Papai. Aí ela, então você é meu feat nessa. Aí eu gelei, primeira vez que ela me chamou pra um feat, né? Falei, Que caraca, legal, muito que bom. maneiro, vambora, tô contigo. Aí a gente botou a Anitta, Dani, MC Dani, Sim. e eu de feat. Aí beleza. Aí no mês, estourou muito no carnaval e tal. Aí no mês seguinte, eu tive uma outra ideia e tal, compondo assim, eu falei, cara, tamo com outra música, vou mostrar pra ela, uma mais romântica. E aí eu escrevi a música Nu. E aí quando eu mostrei pra ela, eu lembro que essa música, quando ficou pronta, né, e tal, eu tinha ido com a minha família pra Disney, que era o sonho da minha filha conhecer e tal, aí levei. Quando eu mostrei pra Anitta, ela tava em Miami, eu tava na Disney. E eu mandei o áudio pra ela ver o que você acha dessa música aqui, fiz pra você. Ela, pirei, vamos gravar junto? Bota a voz agora. Eu tava na Disney, sentado no colo do Mickey, como eu ia gravar? Eu não tava preparado pra esse evento também. Cara, eu lembro que eu abri a porta do guarda-roupa,
Lá no hotel. Mentira, não tava no colo do Mickey ainda, foi depois. Abri a porta do guarda-roupa, botei aqui vários edredons na cabeça. O clássico truque, né? No telefone, gravei a voz, mandei pro Brasil pra um produtor. Falei, irmão, me ajuda, faz um milagre aí, edita esse negócio, vambora. E a música ficou pronta assim, e a gente lançou, foi a música Nu. Caraca! E aí, no guarda-roupa? No guarda-roupa. E aí ela foi e me gravou com... A gente gravou um clipe, né, a primeira vez, nesse daí também, pô, foi muito importante pra mim, tá do lado da patroa, inclusive, obrigado mais uma vez. E aí agora, recentemente, um ano depois, de novo escrevi outra música pra ela, que eu sempre gosto de ver a Anitta no Brasil, sabe? Ela tá muito focada, graças a Deus, na carreira dela internacional, mas... Ela é uma das grandes representantes que a gente tem aqui dentro. Sim. E eu falei, cara, vou fazer mais uma música, pensar outro projeto pra ela aqui, né? Pra poder abrasileirar essa carreira internacional dela. E aí, beleza, escrevi a música Saudade. E aí, dessa vez eu convidei, falei, cara, grava essa comigo. Ela, óbvio, vambora, tô contigo, vambora. E ela gravou comigo mais uma música. Que legal. E na mesma semana que ela topou gravar comigo, aí veio um outro convite de novo, minha vida dando um reboliço todo. Eu sempre tive um sonho de tocar música na novela. Eu já realizei esse sonho algumas vezes, de tocar música durante a novela. Beijo no Ombro foi uma, por exemplo. Pior que eu sinto falta da Alexa foi outra, com a música romântica. Só que nunca foi na abertura. E aí, a patroa me liga e pergunta se eu poderia produzir uma música da Rita Lee. A música chamada Mania de Você, pra novela da Globo, Mania de Você. Eu falei, eu vou pensar no seu caso, depois eu te brinco. Pelo amor de Deus, né? Caraca, mano. Como é que você Tá fala? realizando Você meu também sonho. recebe cada um convite que a resposta é muito clara, né? Você não tem nem dúvida. Eu vou te falar, eu sou muito abençoado em várias coisas, assim, sabe? Que Sou legal. muito grato a Deus de abrir portas quando eu menos espero na minha vida. E quando eu mais preciso. É muito doido. Sensacional. Sua história é extremamente inspiradora, né? Você consegue olhar pra trás, assim, e ver... Com certeza você consegue, Cara, né? eu sou uma pessoa muito assim, emotiva. Eu choro o negócio constantemente. Escalou, assim, em pouco tempo, se você for pensar, né? Sim. Pouquíssimo tempo. É muito e pouco ao mesmo tempo. É. Porque eu comecei compondo com 11 para 12 anos. E os primeiros artistas que me gravaram, inclusive, são daqui de São Paulo. Não sei se vocês estão ligados. Quem foi o meu primeiro artista a me gravar foi o Sampa Crio. Sampa Crio, parceiro da Tropical. JC. Um beijo, inclusive, irmãozão. Foi o meu primeiro artista a me gravar, assim, desde criança para adolescente, começaram a me gravar. Então, assim, meu rolê começou muito cedo como compositor. Depois que começou a vir o lance de cantor e tal. Então, quando eu olho pra minha história como compositor, são 24 anos. Escrevendo, chutando a gol e errando. Desde criança. Né? E errando. E eram outros compositores, assim, que começaram com 10 anos de idade e falaram assim, cara, com 10 anos de idade eu tava empinando pipa. Mas é o que ele falou sobre a diferença de histórias e de por que você não pode comparar a sua história com a de outra pessoa, sua, né? Nunca compare, nunca. Porque a gente tem, por exemplo, Marília Mendonça começou também super novinha, mas ela já foi estourando desde cedo. Eu falo, assim. se inspire no outro. Sim. Mas não se compare ao outro. Não se cobre, né, pelos mesmos não resultados. Tem como, porque as adversidades são total, sabe? Não tem como. O que aconteceu para um não necessariamente vai acontecer para outro. E um raio, literalmente, na música não cai duas vezes no mesmo lugar, porque a composição que um fez não é a mesma que o outro fez. O feat é igual às vezes, mas os resultados são diferentes. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um cara que muito focado e foi atrás e abraçou cada uma das oportunidades que apareceram aí na sua trajetória. Em algum momento você já sentiu esse peso de comparação, esse peso de se cobrar por resultados, a ponto disso te atrapalhar em alguns momentos? A terapia ajudou bastante, inclusive, e façam, por favor. Porque isso é bom a gente falar, né? Porque as pessoas olham pra você hoje e falam, nossa, olha como ele teve várias oportunidades e tal. Na verdade, sim, tem frustrações, como todo mundo, projetos que eu achei que iam dar certo não deram certo, pessoas que você colaborou no início, você acha que depois vão te retribuir aquilo e não é bem assim que funciona. Pessoas que você nunca imaginou e que te ajudam. Tem tudo isso na vida de um artista. E existe uma certa cobrança, não só de você com você mesmo, isso acontece, obviamente, mas eu comecei a entender que, cara, cada um é cada um, somente conforme você falou. Exemplo, o rolê de um é totalmente, às vezes, inverso do outro. A Anitta, ela começou como cantora. Eu comecei como compositor. O fato de eu cantar com a Anitta, ou com a Lud, ou com a Sonza, ou com a Leste, ou com qualquer artista, não me torna elas. E tá tudo bem, porque cada uma tem a sua história, cada um tem a sua construção. A beleza é você não ser a mesma pessoa, É né? isso que é o negócio. E tem outra questão também que é o seguinte, exemplo. Hoje, como artista, eu tenho pouco tempo de carreira.
como hitmaker, cantando, fazendo show e tal. Como produtor, eu tenho 8 anos. Como compositor, eu tenho 24 anos. E eu não posso achar que o resultado do compositor vai ser igual ao do produtor, e o do produtor vai ser igual ao do artista, e que o resultado desse artista vai ser, gravei uma música hoje, estourei da noite pro dia. Nada da noite pro dia. Inclusive, quando acontece, que já aconteceu também, de eu produzir alguns artistas, compor para alguns artistas, e na primeira acontecer para ele. E não acontecer para mim. E tá tudo bem. Porque era a hora daquele artista. Sim. E às vezes, eu já vi também acontecer de estourar na primeira música e dar tudo errado depois. Porque eu não estava preparado. Emocionalmente. Familiarmente. A equipe. A educação financeira para aquilo dali. Porque da mesma forma que vem muito, né? Vai muito. Se você não cuida, se você não tá maduro o suficiente para lidar, legal você falar isso. Uma coisa é a gente fazer uma construção. Exemplo, poxa, eu assinei minha primeira... Como foi comigo? Eu assinei meu primeiro hit. Eu morava num quartinho, um terço disso daqui. Era a minha casa. Quando aconteceu pra mim. Na minha 5ª música, eu fui pra uma outra casinha que já era maior, já consegui melhorar o aluguel. Na 10ª, 20ª música, poxa, vou comprar minha casa própria, vou realizar um sonho. É diferente de, estourei uma música, ganhei uma fortuna, peguei toda aquela fortuna, comprei uma mansão. E você não acerta a outra. Eu já vi isso acontecer com alguns amigos. Sim. Que de repente, imagina, uma coisa é você nunca ter tido nada. Você se acostumou com aquilo dali, você nunca teve nada. Sim. Da noite pro dia, você ganha o mundo. E daqui a um ano, eu imagino que deve bugar a cabeça de um ser humano de um jeito. E por isso que eu falo, cara, vai devagar. Eu tenho tatuado, tudo que acontece é no tempo de Deus. Sim. Legal. E vai devagar, vai fazendo sua construção, vai fazendo sua história. Não tenha pressa. Porque o gostoso pra mim tá no processo. Porque, como você falou, se eu não tivesse vivido nada, imagina que, sei lá, da noite pro dia eu comprei uma MPC, que eu não sei tocar essa MPC, que eu nunca acertei nada, que eu nunca fiz um hit, eu nunca escrevi uma composição pra ninguém, e esbarro no Akon e é tudo planejado, e a gravadora fala assim, oi, assina e vamos te botar no palco. Que graça teria? Toquei com o Akon. Tá, mas quando eu paro pra olhar a história... Olhar pra trás, né? Você rebobinar a fita, você fala, irmão, quando que aquele menino de 11 anos, agora tá com o Akon no documentário. Conseguir fazer aquilo dali, sensacional. Subir um degrau de cada vez. Isso é muito legal. legal. É construção, sabe? E você se enxerga como alguém, assim, que você se responsabiliza pelas pessoas que estão começando agora? Os meninos de 11 anos que estão flertando com música agora, com as pessoas que olham pra você e falam, nossa, olha esse cara, eu quero ser igual a ele. Eu sou uma pessoa que, independente de ser artista ou não, eu me responsabilizo muito, primeiro que eu sou pai. Isso foi maravilhoso na minha vida, porque você ter a responsabilidade do que fazer e principalmente do que não fazer, porque você é exemplo, te dá uma responsabilidade muito importante, que eu acho que todos deveriam ter. Segunda questão é sobre não fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Embora seja uma frase bem clichê, mas ela precisa ser relembrada quase todo santo dia. É, porque pouca gente faz, né? E eu tenho uma frase comigo também que eu vou falar pra vocês, um projeto que eu tô fazendo agora, que é sobre isso. Não adianta a gente ficar falando assim, nossa, o mundo tá muito poluído. Tá, mas o que você faz pra ajudar? Sabe? Sim. E aí quando eu comecei a olhar a minha trajetória, eu falei, cara, tive pessoas que me ajudaram, que me ajudaram, obviamente, mas outras pessoas poderiam ter me ajudado mais e não fizeram. Só quiseram fazer algo depois que a coisa já tinha dado certo. E aí entra no papo de não ser ajuda. Mas mesmo assim eu não fecho, aí entra o escorpião de desconstrução. Eu abraço, porque, enfim, o problema não tá em mim. Exato. Vamos ajudar o próximo, é justamente a desconstruir isso nele. Vambora. Mas eu comecei a entender que, cara, eu posso abençoar outras pessoas da mesma forma que eu fui abençoado. Ou tentar fazer mais do que fizeram por mim. E aí, agora, o Hitmaker tem uma produtora, né? Eu tô abrindo um selo, chamado Hitzin. Hitzin? Isso, Hitzin, é diminutivo. Sim. E o que a Hitzin faz? Eu acabei de contratar, esse mês, inclusive, 22 compositores, e vou contratar mais. Você que é compositor, pode mandar música pra mim. Olha aí, favor. que oportunidade. Depois eu mando o link pra vocês, aqui tudo bonitinho. Eu ouço música 24 horas, eu ouço artistas 24 horas, eu não sou a pessoa que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, fala assim, poxa, você só produz artista grande? Não, eu produzo artista.
Porque o pequeno vai ficar grande um dia e o grande já foi pequeno. Então, Que esse legal tamanho é isso. muito relativo, não é sobre o tamanho, é sobre arte, energia, Sim. de você gostar do trabalho um do outro. E eu posso, às vezes, não amar o seu trabalho, isso não te torna menos artista. Uhum. É gosto pessoal, não é sobre uma verdade absoluta. Da mesma forma que muitas pessoas não gostam do meu trabalho e outras amam. Uhum. E tá tudo bem. E aí eu falei assim, cara, eu vou começar a abraçar alguns projetos que eu vou fuçar na internet, ou alguém me apresentou. Você vai atrás. Uhum. Ou eu deixo virem atrás também, como estou Uhum. falando. Eu deixo a vida falar o que é Sim. pra acontecer. E aí, esse mês eu consegui juntar 22 compositores, que coincidentemente os 22 são cantores também. Em início de carreira, ninguém ali é bombado. Uhum. Ninguém tem milhares de seguidores, muito pelo contrário. Tem um ali que vai lançar a primeira música agora, e o segundo maior tem 8 ou 20 mensais, pra quem se preocupa com o número. Que legal. Então não é sobre número, é sobre portas abertas. Sim, que legal. E aí eu criei um projeto como eu tenho acesso a vários artistas por eu ser produtor, eu tenho uma editora. E o que essa editora faz? Ela pega a música dos compositores e mostra para os artistas. Então, o acesso que os compositores em início de carreira não têm, eu tenho e estou abrindo para os Distribuindo. compositores, entendeu? Que Isso é uma coisa sensacional. maneira. Isso é O demais. segundo projeto que a gente está fazendo dentro da Hitzinho além deles serem compositores e escreverem para outros artistas, eles não são cantores? Uhum. Então eu fiz uma gincana semana passada que foi muito maneira. A gente vai lançar a primeira música semana que vem, inclusive, que é o seguinte. Eles, toda sexta-feira, precisam se juntar entre eles. A gente faz um sorteio, ou cada um se junta com cada um. É muito aleatório e é Sim. totalmente livre. Eu peço para eles me mandarem uma música que eles querem cantar juntos. E aí essa música, a gente também vai começar a lançar entre eles cantando. Caraca. E aí ficou maneiro porque agora tem outros artistas já de fora que querem começar a participar dessa gincana musical. Estão de olho E já. começar a colaborar entre os artistas em construção. Então eu acho isso muito maneiro, e eu quis falar isso aqui pra vocês, porque volta na primeira frase que a gente começou brincando aqui. Ajude quando o carro dos outros está parado. É. Não quando É tá isso, andando, gente. sabe? É sobre Muito ajudar bom. o próximo. Sensacional. Maneiro, né? Muito, muito, muito obrigada pela Obrigado sua. a vocês, imagina. Nossa, eu tô chocada aqui. Eu tô muito fora da inspirada. curva. Totalmente. A gente, infelizmente, tá acabando aqui o nosso tempo, mas estamos muito gratos Obrigado. por você ter parado aqui o seu super tempo de Imagina. hitmaker pra vir aqui no Tropicast. A sua história é muito inspiradora. Obrigado, Gabi. Quem te vê no palco não imagina tudo que você já passou pra chegar lá. E é muito legal pra gente te ouvir contando com esse sorriso no rosto aí de tudo isso. Muito sucesso pra você, Pra tá nós. bom? E aí eu queria que você deixasse aí seus contatos, suas Bom. redes sociais, o Hitzinho, pra quem quiser te mandar Hitzinho. música. Então vamos lá. Olha, Queria apresentando primeiramente começar aqui agradecendo o carinho de vocês, a abertura do espaço, porque é muito bom a gente dar abertura para nossa arte, para nossa cultura, Sim. pra gente motivar a galera nova que tá chegando. Não é fácil, tá? Uhum. Na verdade tem uma frase que é muito bonita que é o seguinte, não é fácil ser artista, mas é impossível ser outra coisa. Sabe? verdade. Quando você é artista. Uhum. Então assim, mano, tem um sonho, corre na frente dele, sabe? Não vai atrás, senão já tá atrasado. Acredita em você acima de tudo, não espere o outro acreditar em você. Primeiro você acredita e corre atrás do seu sonho. Eu acho que é a base de tudo. Minhas redes sociais, para quem quiser trocar uma ideia, @hitmaker, tá? Em todas as redes sociais é assim, bem facinho, HITMAKER. E o da produtora, que eu falei para vocês também, é @hitzin, tá? HITZIN e o underlinezinho. Só manda mensagem lá e vambora. Muito obrigada. Hitmaker no Tropicast. Parabéns. Show! Muito bom. Tamo junto.